Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Bem-vindas ao programa Resumindo, um modo direto de tratar assuntos de interesse público. Exemplos? A regra em Brasília é a seguinte: se dá para complicar, por que não complicar? Por que não buscar o caminho que dará mais confusão? O orçamento federal aprovado pelo Congresso Nacional reserva 60 bilhões de reais para os parlamentares gastarem à vontade. A arrecadação de impostos em todo o país, desde janeiro até agora, aproxima-se de 3 trilhões e 900 bilhões de reais. É pouco? É muito? Qual a garantia que temos de que a campanha eleitoral não repetirá o Festival de Promessas? Assuntos que serão analisados pelo comentarista Tito Viero. Vamos também acompanhar o boletim do correspondente no exterior, o jornalista Nelson Burt, que nos falará sobre os preparativos para o Natal na Terra Santa. Antes, a opinião do programa. O comentário inicial é para elogiar os 10 vereadores integrantes da base do governo na Câmara Municipal de Porto Alegre que se rebelaram e decidiram, com base no bom senso, rejeitar o projeto de aumento do IPTU, o famoso Imposto Predial e Territorial Urbano. Pedir aumento de imposto é a atitude mais fácil para um prefeito. Aumenta lá, manda o projeto que eles aprovam. Mesmo que o projeto não defina bem, não defina com clareza quem serão os atingidos, números genéricos. Quanto vão pagar mais, também números genéricos. E qual o destino do dinheiro a mais que entrará nos cofres da prefeitura. A rejeição dos vereadores tem muitos motivos. O principal deles: os vereadores percorrem os bairros, percorrem a cidade toda, os vereadores falam com a população e, claro, serão cobrados. Em uma cidade que sofreu como nunca com a enchente recente, quando o poder público mostrou todo o seu despreparo e irresponsabilidade, dá para aumentar? É uma prefeitura que merece cobrar mais imposto? Perguntarão os eleitores. Os vereadores e a população querem saber. Para que o aumento? Até agora não há resposta. O dia na história. Voltemos no tempo para destacar 3 fatos. A 19 de dezembro de 1915, nasceu a cantora e atriz francesa Edith Piaf. Entre os seus maiores sucessos estão La Vie en Rose, lançada a música em 1946, Hino ao Amor, 1949, Milord, 1959 e Non, je ne regrette rien, 1960. Ela lançou 12 discos, participou de 10 peças teatrais e 10 filmes. Também a 19 de dezembro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, missão de vanguarda de oficiais brasileiros chegou a Nápoles, na Itália.
o primeiro contingente da Força Expedicionária Brasileira partiu do Porto do Rio de Janeiro em 2 de julho de 1944, a bordo de um navio americano, rumo à Itália para lutar ao lado dos aliados e conseguir derrotar o nazifascismo numa jornada heróica. Ainda a 19 de dezembro, mas de 1983, o troféu original da Copa do Mundo da FIFA, a Taça Jules Rimet, foi roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Aí está o local de onde tiraram a taça desapareceu. A taça tinha 4 quilos de ouro, rendeu. O caso teve uma grande repercussão, jornais tanto nacionais quanto internacionais noticiaram com assombro o roubo do símbolo tradicional do tricampeonato conquistado em 1970 no México. Os autores foram presos pela Polícia Federal e condenados. Hoje vamos visitar o Museu Nacional de Tóquio, que é o maior e mais antigo museu do Japão. Fundado em 1872, abriga mais de 110 mil objetos de valor arqueológico e artístico de várias eras da história japonesa e de outros países asiáticos. O museu é separado em 5 edifícios. Contém peças de cerâmica, escultura e espadas desde o ano 10.000 antes da era cristã. As salas de exibição dedicadas à arqueologia asiática e peças de história japonesa. Existe ainda o Centro de Pesquisa e Informação com livros, revistas, fotografias no Museu Nacional de Tóquio. Vamos conferir quem disse isso. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Quem disse isso? Machado de Assis, o grande escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu esta frase no livro Ressurreição. Vamos ao exterior. Bem-vindo, jornalista Nelson Burto, correspondente da TV Minuano do exterior. Você que está em Haifa, norte do Estado de Israel, nos conte como estão os preparativos para as festividades do Natal. Amigos da TV Minuano, na cidade de Haifa, anualmente, há o Festival dos Festivais, a Festa das Festas. Se comemora na parte baixa da cidade, numa área onde há muitos bares e restaurantes próximos ao porto, tanto o Natal como Hanukkah, uma festa dos judeus, como uma festa também dos muçulmanos. Essas 3 festas são comemoradas anualmente, com barraquinhas nas ruas, com uma enorme árvore de Natal feita de garrafas PET, com as pessoas confraternizando e consumindo comidas típicas das 3 festas, todo mundo junto, num congraçamento que existe, em especial aqui na cidade de Haifa, onde todos os povos convivem com harmonia. Outro ponto muito procurado também durante todo o mês de dezembro é a cidade de Nazaré, que fica ao norte de Haifa, por volta de 50 minutos de carro sem trânsito. Nazaré recebe muitos turistas do mundo inteiro e também Belém, 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, já numa área da Autoridade Palestina. Esses são os principais pontos, mas nós temos também para destacar um outro local que é muito procurado nessa época do ano, é uma área do Rio Jordão, onde ocorrem os batismos. Ali também ocorre. E dali daquele ponto dos batismos no Rio Jordão até Nazaré, de carro, dá no máximo 15 minutos. As questões do renascer do turismo, considerando o período da guerra, já houve a recomposição do fluxo de turistas?
Muitas companhias aéreas já retomaram os voos para Israel, pelo menos as principais. As que ainda estão em processo de retomada são as empresas chamadas de baixo custo, que fazem trechos entre países da Europa e Israel. Mas elas não retomaram, não por uma questão de segurança, não retomaram ainda por uma questão de mercado, porque durante o fim do outono e o inverno no hemisfério norte é baixa temporada. A partir do período da Páscoa até o final do feriado do Novo Judaico é considerado alta temporada. Aí sim, todas essas companhias chamadas de baixo custo, que vendem já pacotes prontos com passagem e hospedagem, vão retomar os voos para Israel. Lembrando que, em 2019, quase 20 milhões de pessoas passaram pelo Aeroporto Internacional de Tel Aviv. Nós tivemos a pandemia, na volta da pandemia, em 2022, esse número já tinha alcançado 2019, mas aí, em 2023, com a guerra, 2023 ainda teve muita gente porque a guerra começou em outubro, no final da alta temporada. Mas 24 e 25, queda por causa da guerra. A partir de 26 haverá uma retomada com certeza. Em 2, 3 anos chegaremos a um número que é o dobro da população do país que passam direto pelo aeroporto de Tel Aviv. Não o único aeroporto internacional do país, há também perto de Eilat, no sul do país, e aqui em Haifa, um aeroporto pequeno, mas que também é internacional, faz voos para a Grécia e para o Chipre, mas o principal, que é Tel Aviv, circulam por lá passageiros chegando e saindo, o dobro da população do país, no caso, 20 milhões de pessoas, o número de passageiros. Nelson, comparando o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre com o aeroporto de Tel Aviv, é do mesmo tamanho, é menor, é maior? Nos descreva o aeroporto de Tel Aviv. Nós temos o Terminal 1, que é o aeroporto antigo. O aeroporto antigo, ele lembra um pouco o Salgado Filho em alguns setores. Ele foi depois revitalizado, hoje ele também tem voos internacionais desde antes da pandemia. O Terminal 3, que é o terminal chamado Terminal Novo, ele começou a ser utilizado a partir do ano 2000 para 2001, e ele vem sendo ampliado. Só que essa ampliação já era prevista no projeto inicial. Ele foi construído de uma forma que ele poderia ser ampliado mantendo a sua estrutura. O Terminal 3, que é o chamado Terminal Novo, mas que já tem 20 anos, ele é muito maior do que o Salgado Filho. Referiste o aeroporto de Eilat, fica no sul do deserto do Negev. É para atender o fluxo turístico àquela região que tem praias muito bonitas? O aeroporto que ficava dentro da cidade de Eilat era um aeroporto pequeno, foi fechado. Meia hora antes de chegar a Eilat, no meio do deserto, se fez um aeroporto internacional. Esse aeroporto atinge o público interno, que vem de Tel Aviv e de Haifa para Eilat, mas é um aeroporto que vende também pacotes internacionais para quem vem para hotéis, tanto em Eilat, como em Aqaba, do lado jordaniano, como do lado egípcio, em Taba. Há hotéis na mesma península do Mar Vermelho. Nós temos do lado jordaniano Aqaba, do lado israelense Eilat, que fica no meio, e na sequência para o lado egípcio, Taba. Lá é uma linha, nessa península, nessa baía, uma linha de hotéis, todos eles lotados, recebendo turistas do mundo inteiro, inclusive israelenses também se hospedam sem problema nenhum, tanto no lado jordaniano como no lado egípcio, onde os preços são muito mais baixos. Porque Israel mantém relações comerciais e diplomáticas normais, tanto com o Egito como com a Jordânia. Com o Egito desde 79 e com a Jordânia desde 94. Inclusive, muitos trabalhadores de hotéis em Eilat vêm da Jordânia. A praia de Eilat é muito bonita, né? O Mar Vermelho, se tu olhas o Mar Vermelho, lembra muito a Barra do Ribeiro,
aquele ponto de Eilat, porque é uma lagoa fechada, como se fosse uma praia de rio, uma praia de lagoa, mas é um mar. E ali também, no Porto Pequeno, que recebe muitos carros, inclusive, muitas cegonheiras passam ali por aquela estrada, saindo do sul de Israel e subindo até Tel Aviv. E indo no sentido do Egito, atravessa-se o deserto, o deserto do Sinai, para chegar também em outra praia, já no Mar Vermelho, que é a praia de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh mundialmente é a praia mais famosa. Muitos israelenses procuram uma praia chamada Dahab, que seria aqui no sul do Brasil. No sul do Brasil o pessoal gosta muito de ir para Garopaba, Ferrugem, seria o mesmo estilo. Mas Sharm el-Sheikh é a praia mais desenvolvida, que tem melhores hotéis, tem resorts, tem um aeroporto ali do lado também internacional e já recebeu eventos mundiais como a própria COP. A Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima, a 28ª, no ano retrasado, realizou-se em Sharm el-Sheikh. Muita fotografia, muito tilintar de taças de champanhe e, lamentavelmente, poucos resultados, como aconteceu na 29ª e este ano na 30ª, que ocorreu em Belém do Pará. Nelson, ficamos muito gratos pelas informações, desejo de um Feliz Natal, boas festas a todos. Um grande abraço. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Nelson Burd, jornalista, correspondente da TV Meruano, que falou da cidade de Haifa, norte do Estado de Israel. E agora Vamos aos comentários. Comentários de Tito Viero. Tito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A minha saudação a ti, a toda a equipe da TV Minuano e uma saudação especial à nossa audiência. Tito Viero, economista, advogado, contador, comentarista desse programa. Tito, mais uma vez que é comprovado o ditado muito comum em Brasília. Se dá para complicar, por que facilitar? Por que não complicar? Por que não buscar o caminho que dará mais confusão? E certamente dará confusão a decisão da mesa da Câmara que cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, primeiro réu, segundo foragido da Justiça, todos os episódios que nós conhecemos desde as eleições de 2022. A mesa diretora tomou a decisão e o plenário reclama. O plenário queria se manifestar, o plenário queria votar. E agora, com essa decisão abrupta, diz a mesa que, cumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal, é uma questão de interpretação do regimento, a decisão agora entra numa nova fase de discussão, quando ela poderia ter um caráter terminativo. Mas Brasília é assim. Eles gostam de desdobrar uma novela, Tito. Tudo começou na discussão da cassação ou não da deputada Carla Zambelli. O plenário da Câmara de Deputados não aprovou a cassação. E aí houve uma confusão imensa. Não era esperado. É claro que nós entendemos que não há lugar onde o corporativismo mais funcione do que numa Câmara, por exemplo, de deputados, numa Câmara de vereadores. Todos procuram proteger aos seus, né? Então, aquela atitude do plenário em não aprovar a cassação da deputada Carla Zambelli fez com que o Supremo determinasse a cassação. Bom, então agora, com a história, aí ela teve, na verdade, foi a que mais teve bom senso de todos. Ela foi lá no exterior, viu que a coisa não tinha saída e renunciou ao cargo. Resolveu. Agora tinha que ser a decisão sobre o deputado Eduardo Bolsonaro e o Ramagem.
o Mota prometeu, o Mota, presidente da Câmara dos Deputados, prometeu que levaria ao plenário. Em função daquela confusão que deu, era esperado que houvesse uma confusão maior ainda. Então ele fez a decisão pela mesa da Câmara. O que acontece? Eduardo Bolsonaro, cassado por ausências, ele acaba perdendo o mandato, mas não perde os direitos políticos, ou seja, ele pode se candidatar. E o Ramagem, que foi cassado por decisão judicial, esse perdeu os direitos políticos e o mandato, está inelegível. Ou seja, um presidente da Câmara dos Deputados que afirma, vou levar ao plenário, e depois se assusta, ele conseguiu, há 2 semanas atrás, brigar com a esquerda, porque ele colocou em votação o projeto da dosimetria. Agora ele está brigando com a direita, porque não colocou em plenário a discussão da cassação dos deputados. Ou seja, estamos perdidos. O presidente vai ao léu, vai conforme a direção ou conforme as orientações de quem manda nesse país, que é a Suprema Corte. É uma pena que isso aconteça, deprecia tanto, né? Ainda mais num ano pré-eleitoral, em que as pessoas começam a ler mais, a se interessar mais. Ah, mas isso aí é o presidente, é ventoinha do aeroporto, e é uma ventoinha de aeroporto mesmo, né? Muda de opinião a cada hora. E o plenário às vezes surpreende, ou não surpreende, mais surpreende do que... Porque você falou assim, a solidariedade, o espírito corporativo. Eu já perguntei para muitos parlamentares, e eles reservadamente dizem, o parlamentar raramente vai com a família, passa de terça até quinta-feira sozinho. Então, de noite, todo mundo se encontra, sempre tem um jantar, uma rota, uma programação social, as pessoas se encontram, então os inimigos que brigaram na tribuna do plenário se encontram e se cumprimentam. Uma coisa é a encenação do plenário e a outra é a relação pessoal que se estabelece fora do plenário. Então, verdadeiramente, esses acertos, esses ajustes, muito provavelmente o filho do presidente Bolsonaro não seria cassado. Mas, de qualquer forma, a decisão da mesa agora vai abrir uma discussão jurídica. Mas, claro que o Supremo Tribunal Federal vai ficar a favor da decisão já tomada pela mesa, não lhe parece? Eu vejo isso, e eu vou fazer uma ironia, está tudo dentro desse espírito natalino de confraternização. Os deputados, independente do partido, são amigos, as famílias se cumprimentam, convivem, mas não é só no Legislativo, não. No Superior Tribunal também, alguns ministros convivem muito bem com empresários, viajam no mesmo avião para ir ver um jogo de futebol, depois julgam o processo daquele empresário sem se declarar impedidos. Eu acho que é uma harmonia muito linda, mas quem paga a conta somos nós, os brasileiros. Nós perdemos as referências éticas. Não há mais o que se esperar de pessoas que devem zelar pelo cumprimento da Constituição e atropelam-na, ou seja, desconhecem. A coisa está muito ruim para o nosso país. Não é uma conversa pessimista, mas nós não podemos esconder a realidade. Nós estamos numa crise comportamental e ética dos nossos edis e dos nossos representantes no Executivo e também na Superior Câmara, no Tribunal Superior. Tito, havia uma expectativa de que o orçamento federal só seria votado, o orçamento de 2026, que pela Constituição deve ser votado até o último dia da sessão plenária, no caso do ano de 25, seria jogado para 2026, criando complicações de fluxo de dinheiro para o governo federal. E atropelaram, usando a expressão, eles atropelaram mais uma vez. O orçamento foi aprovado às pressas. Por quê? Porque o Executivo reservou 60 bilhões de reais para os parlamentares, senadores e deputados federais gastarem à vontade. O dinheiro é do Executivo, fica à disposição o valor de 60 bilhões e os deputados, senadores saem a distribuir como se o dinheiro fosse deles. A função de distribuir o dinheiro é do Executivo.
O legislativo tem por função constitucional legislar e fiscalizar. Essa distribuição é uma espécie de toma lá da cá. Eu libero muito dinheiro para você percorrer as suas bases eleitorais, seus currais eleitorais, distribuir à vontade, e a destinação, na maioria das vezes, é até uma destinação correta, a não ser casos de desvios, como estão sendo descobertos hoje pela Polícia Federal, mais uma vez, mas o dinheiro é para um pontilhão, mais uma sala na escola, mais uma sala no posto de saúde, pequenas obras, mas que para as pequenas comunidades que não têm maneira, não tem modo, não tem forma de chegar a Brasília, o deputado é o representante. Mas muitos deles dizem, esse dinheiro é meu, está na minha cota aqui. E no período eleitoral vão lá dizer, olha, agora é a hora da retribuição. E o eleitorado retribui. Essa é a regra do jogo. Mas 60 bilhões é muito dinheiro, não é, Tito? Para esses repasses ocorrerem por PIX, sem fiscalização. Onde é que está o... Eu já nem falo em fiscalização do Congresso, não fiscaliza nada. Mas onde é que está o Tribunal de Contas da União? Às vezes assim descobre, 2, 3 anos depois, não, mas em 2023, aí é tarde, aí já foi para o brejo. Que tristeza, nós temos um Tribunal de Contas da União e efeito retardado, Tito. Retardam tudo. Eu diria, sem querer ser desrespeitoso com as instituições, no caso do Tribunal de Contas, talvez a tarefa de fiscalização ela seja dividida. Para alguns processos, age como tribunal. Para outros processos, talvez faça de contas. Aí junta Tribunal de Contas. Um faz tribunal, outro de contas. Esse orçamento, e eu peço a atenção do senhor e da senhora que nos acompanham, verifiquem bem o conteúdo dele. Ele tem um mandamento inserido no seu texto que diz o seguinte: essas emendas devem ser repassadas até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, para dar tempo dos senhores parlamentares receberem esse dinheiro, esse recurso, encaminharem obras, e muitas vezes obras necessárias, mas eu pergunto, vou dar um exemplo aqui. Todos eles estão preocupados com a sua reeleição. Eles querem se reeleger. Recebem esse dinheiro do governo. O que eles vão decidir? Por exemplo, se eu moro numa quadra e eu tenho um dinheiro, um projeto específico para fazer calçamento daquela rua, e esse mesmo recurso eu posso usar na reforma total da casa de alguém que vai me conseguir muito mais votos do que aquele. Quem é que eu vou dar? Ele vai dar para aquele que consegue mais votos. Ou seja, o direcionamento dos recursos não será norteado pelo verdadeiro interesse público, e sim pelo lugar onde ele vai ter mais retorno eleitoral. Isso com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Então, os senhores edis farão as suas campanhas eleitorais recebendo dinheiros para obras, muitas delas muito importantes, é verdade, mas ficarão com aquele sentimento: eu consegui me reeleger graças a um recurso que esse governo me deu. Portanto, talvez eu faça até oposição, mas mais light, não será tão assim oposição mesmo, porque se eu continuar, na próxima eleição eu receberei de novo emendas parlamentares. Ou seja, é uma vergonha. Tito, este orçamento foi aprovado às pressas nesta sexta-feira, em votação simbólica, quer dizer, não foi uma votação com o plenário lotado, com discussão, não, foi simbólica, porque Suas Excelências, imagina, Tito, ficar sexta-feira em Brasília, que horror, né? Que tédio. Aliás, a palavra tédio, eu converso seguidamente com os nossos colegas jornalistas de vários veículos, amigos meus de muitos anos, e dizem: aqui ninguém morre de tédio. Mas para eles, para esses parlamentares, para votarem, eles delegaram. Não, o líder da bancada o partido já decidiu, eles nem ficam sabendo. Votam um orçamento ser mais de 6 trilhões e 500 bilhões. Votação simbólica. Isso não deve existir no mundo, Tito. Eu vou fazer até uma pesquisa sobre as formas de aprovação, mas pelo que se conhece, os deputados tinham que ter se debruçado. Esse orçamento chegou no final de agosto
Eu duvido que mais do que, vou exagerar, que mais do que 10%, se 10% examinaram, tomaram, o resto ignora absolutamente. Por isso é que o país não dá certo, não vai para frente. Votação simbólica. Sim, Tito. Depois não querem que se chame esse orçamento de peça de ficção. É uma ficção. É uma peça. Porque quando ele vai para plenário, o que está na cabeça daqueles que vão votar? Sabendo que ali está reservado uma verba muito importante para o seu uso, para a sua utilização. Ele sabe que tem que aprovar. Eu tenho que chegar na aprovação. Portanto, pode ser votação simbólica. Uma peça que deveria ser discutida tecnicamente, com todo o critério, porque é dinheiro público, e no dinheiro público tem que ser pela ética, pela moral, todos os princípios da Constituição têm que ser aplicados com maior cuidado, maior zelo, para que o retorno seja o maior possível em termos de população. Vai acontecer isso, já foi aprovado, agora, antes do final do primeiro semestre, esse dinheiro estará à disposição dos nossos parlamentares para eles encaminharem a sua reeleição. Por isso é que eu volto a chamar a atenção de todos que nos assistem e todos que a gente conversa no dia a dia. Vamos cuidar muito na próxima eleição. Se o meu deputado, aquele que eu tenho simpatia, que eu gosto e tal, se ele verdadeiramente teve uma atuação, que seja reeleito. Aqueles bons têm que continuar. Mas há aqueles que verdadeiramente não merecem. Agora, com dinheiro para gastar, ele provavelmente tenha o elemento de convicção de muitos eleitores. Por falar em, referiste o orçamento como peça de ficção, a notícia da aprovação inclui que haverá um superávit de 34 bilhões e 500 milhões de reais nas contas do governo no próximo ano. E por que não 100 bilhões? E por que não 150 bilhões? Quem é que acompanha? Tanto faz como tanto fez. O que o governo, a jogada do governo é, olha aqui, ó, fiquem tranquilos, tem superávit. Mas esse cálculo do superávit foi feito por tecnocratas sem nenhuma fiscalização. Olha, eu acompanho, por dever de ofício, diariamente o noticiário do site do Senado e o noticiário do site da Câmara dos Deputados. Não vi uma notícia sobre debate. Eles debatem tudo o que se possa imaginar. Não vi nenhuma referência ao debate quanto ao orçamento de 2026, de 2025, 2024. Não tornam público. Por quê? Porque a grande maioria desconhece o orçamento. Não é uma peça fácil. Pouquíssimos sabem o que é contabilidade, o que é finanças públicas, o que é contabilidade. Eu estou falando com um dos contadores mais notáveis do país, você é uma liderança, Tito, da categoria, uma liderança nacional. Eles não conhecem. Então eles ignoram, fazem de conta e está aí, aprovado com previsão de superávit de 34,5 bilhões. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, e eu citei aqui no programa, o ministro da Fazenda, acho que estava um pouco sonolento, escorregou na casca de banana, disse, estão faltando 60 bilhões. A previsão era de 60 bilhões. E agora, subitamente, 34,5. Quem tomou conhecimento dessa movimentação, os números, quem conhece os números, a não ser os tecnocratas dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Eles fazem o que querem. E os políticos viram meros joguetes nas mãos do Executivo. 34,5 bilhões, e eu repito, não serão 100 bilhões ou 150. Se dissessem 120 bilhões, quem é que ia contestar? Ninguém contesta nada, nem os 34,5. Repito, o que eles querem? O que querem os tecnocratas? Dizer aos políticos que são atentos no ouvido e vão fazer campanha, iniciarão campanha. Não, mas esse governo é muito bom, esse governo aí vai ter superávit e tal. Então, é a ficção e a mentira, Tito. A Brasília deveria ter uma estátua erigida ao personagem das histórias infantis
professor Pardal, porque o Brasil descobriu a democracia relativa. Ora, democracia, ela não pode ser relativa. No momento que tu relativizas a democracia, não há o tratamento igual para todos. E agora, na hora de fazer o orçamento, também criou-se já há algum tempo a contabilidade criativa. Ou seja, nós criamos critérios, porque para tu colocares um superávit de um orçamento, esse que está ali consignado, para ser alcançado esse superávit, vai precisar ser atingido o equilíbrio fiscal. Mas eu pergunto, se em 4 anos de governo houve uma gastança, fugindo do objetivo de atingir o equilíbrio fiscal, vai ser no ano eleitoral que nós vamos conseguir isso? É muito difícil de acreditar. Aliás, é muito fácil de duvidar. Então, esse superávit que consta ali, eu não sei, eu acho que o ministro Haddad está dizendo que não vai continuar no Ministério da Fazenda, porque seria ele que teria que, mais ao fim do ano, dizer por que um superávit previsto virou um déficit real. Talvez ele não tenha condições de dizer isso, ele sabe, porque ele conhece, ele sabe que isso não vai se verificar. Então ele vai cair fora. O Ministério da Fazenda não estará nas mãos do Haddad o ano que vem. Que atingiram cerca de 18 milhões de reais. Tudo leva a crer que seria dinheiro de emenda, né? Desvios de recursos da cota parlamentar. Bom, miraram o PL, mas existe alguma dúvida de que deputados e assessores de outras bancadas também entram no carrossel, Tito? Houve um corte aí na tua fala, pelo menos para mim aqui, então dificultou um pouco a compreensão, mas a parte final eu compreendi. É a questão dos 2 deputados do PL, né? Da parte dos gastos parlamentares. Isso aí é uma coisa institucionalizada, não no papel. É a famosa, vou começar pelo exemplo, a famosa rachadinha. A gente pensa assim, um deputado tem um salário de 20 e poucos mil. Puxa vida, 20 e poucos mil é um baita salário para mim, mas não é tanto assim para um deputado. 20 mil, nominal. Ele tem ajuda gravata, ajuda moradia, ajuda... Não sei, e tem mais não sei quantos auxiliares no gabinete que recebem salários altíssimos. É lógico, não vamos afirmar todos, porque nós não podemos julgar sem ter a informação, mas se presume que pessoas são convidadas a assumir esses cargos e uma parte do salário vai para o deputado. Então, o salário dele de 20 e pouco, ou 30, não sei qual é o salário hoje do deputado, vira 100. E o dinheiro faz com que se torne a pessoa insaciável. Não basta ter 100, eu quero 200, eu quero 300. Agora o deputado, um deles, disse que onde foi encontrado 400 mil em espécie, ele disse que foi fruto da venda de um imóvel. Bom, está sendo americano. Pode ser. Eu acredito que, em busca da justiça, a gente tem que colocar sempre o benefício da dúvida. Tem que se verificar. Agora, se não foi, se esse dinheiro tem outra origem, essa pessoa tem que ser afastada da vida política. Independente de ser P isso ou P aquilo, não importa, direita, esquerda, centro. A moralidade tem que presidir os atos do ente público. Tito, estou acessando informações da Câmara. Na presidência da Câmara dos Deputados em Brasília, trabalham 154 funcionários diretamente ligados à mesa diretora, aquela que na televisão aparece, que está lá em cima, está bonitinho, tá? Que inclui a mesa diretora, o presidente, o vice-presidente e secretários. Secretário, tem até secretário que é chamado secretário do turismo,
porque chegam à Câmara dos Deputados muitos convites de embaixadas. Não quer conhecer o nosso país? No fundo, eles querem vender, né? A imagem, às vezes produtos, convidam os deputados. Isso é muito comum. E tem um secretário que cuida disso. Recebe os convites e destina os convites para quem ele quiser. É assim, é viagem primeira classe no avião, é hospedagem 5 estrelas, chega no país, tem um carro à disposição, tem um guia à disposição que fala o português e a língua do país. Mas eu quero ressaltar isso. 154 pessoas ligadas diretamente à mesa de... Há necessidade disso? Não dá. Né? Só com o presidente, o gabinete do presidente, fora o seu gabinete quando ele não é presidente. Na presidência estão à disposição do presidente 26 servidores. 26 servidores. Isso é uma Babilônia. Aí pergunta assim, mas por que o custo da Câmara dos Deputados este ano vai ultrapassar 6 bilhões e meio? Está aí uma das provas, né? É passagem, como se referisse, é hospedagem, é apartamento, é de tudo. E daí esse bolo de dinheiro, claro, que sai de onde? Do nosso bolso, né, Tito? Essa informação, Burdi, que tu trazes, ela é extremamente relevante para todos nós, porque quem não está mais próximo desse processo parlamentar não entende, às vezes, por que há tanta disputa para fazer parte da mesa. É tão bom fazer parte de uma mesa, é tão bom que os partidos que são oposição um ao outro, são antagônicos, eles combinam um rodízio, tem rodízio. Esse ano tu pega ali essa cadeira, o ano que vem sou eu, depois amanhã o outro. Repartem os quindins. E nós aqui, achando que eles se maltratam, é um teatro aquilo lá. O dia que a população souber exatamente como são os bastidores de um parlamento, ela vai ficar muito feliz com alguns parlamentares. Mas provavelmente a abstenção na votação seria muito maior do que tem sido, porque é uma decepção. Imaginar que aqueles discursos, Vossa Excelência, aquilo tudo faz parte. Na hora da eleição da mesa, de repartir os cargos bons, eles se acertam. Agora vamos ao Senado. Como chefe do Legislativo, o presidente do Senado nomeia 50 servidores. O presidente nomeia para lhe atender 50 servidores comissionados, além do gabinete poder contar com mais 7 servidores efetivos, concursados. 50 comissionados, 7 servidores, no total 57, só para atender o presidente do Senado, que é constituído por 81 parlamentares e que também gasta, em média, em torno de 6 bilhões e meio de reais por ano. Esta é a fotografia. Esta é a fotografia. Estou aqui acessando o site com estas informações, Tito. Este é o canal 525, TV Minuano, este é o programa Resumindo, que analisa assuntos polêmicos do dia, com a participação do comentarista Tito Vieiro, economista, contador e advogado. Tito, tem mais um assunto, a arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos em todo o país, desde janeiro até agora, aproxima-se de, eu vou pedir à produção que mostre na tela, o placar eletrônico impostômetro.com.br, esse está aí. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, em todo o país, os governos federal, estaduais e municipais arrecadaram 3 trilhões 836 bilhões 339 milhões, agora já 340 milhões de reais. Tito, isso é muito, isso é pouco? Qual é o parâmetro que se pode usar, se é que existe parâmetro para isso? Para nós, simples mortais, em termos orçamentários da renda de cada um de nós, isso aí não dá para entender nada.
Agora, a avaliação da arrecadação de um país, do município, um estado e a União, ela é sempre subjetiva. Não dá responsavelmente para dizer isso é muito ou isso é pouco. Por quê? Porque depende de alguns fatores. Por exemplo, onde está sendo aplicado? E aí entra aquilo que eu referiste no início do programa, a questão da transparência. Por que a transparência é importante? Porque se esse dinheiro é utilizado em gastos desnecessários, na orgia, ou ele vai para o ralo através da corrupção, esse dinheiro passa a ser muito. É muito, tanto é que deu para pagar a corrupção e coisas desnecessárias. Agora, se esse dinheiro todo for aplicado em projetos sérios, para o benefício da população, para atender as necessidades, principalmente as básicas, aqueles que mais precisam, é pouco, passa a ser pouco, porque ainda que se atenda a todos, ainda faltará muita coisa para fazer. Então é um critério subjetivo. Nós ficamos com o sentimento de que é muito, porque não param as notícias de corrupção e não param também as informações sobre onde estão sendo aplicados os gastos públicos. É uma pena. Para dirimir as dúvidas, só existe um remédio, que não é aplicado. Quando se fala sobre a necessidade, a exigência de clareza, de transparência, da publicação de uma forma sintética pelo menos dos grandes números, não precisa entrar nas minúcias, mas dos grandes números, para que a população possa acompanhar. Disso o Executivo foge. A começar pelos tecnocratas. Dizem, não, isso aqui é impossível. Já sei aqui vários e vários casos que eu acompanhei, testemunhei, como profissional, eles trancam a porta. Não, essa informação, não, isso aqui não dá. Como se o dinheiro fosse deles, ou como se o dinheiro que recolhem do nosso bolso nascesse em árvore, botasse no chão. É muito fácil, né? O dinheiro cai, de repente aparece o dinheiro, como se não fosse resultado do trabalho da população brasileira. E a grande parcela trabalha muito, e contribui com impostos. Muitas vezes estamos pagando impostos e nem sabemos, porque o Brasil ainda está na pré-história e aplica os chamados impostos indiretos. Este é um grande problema. E a pergunta que lhe faço, Tito, já que estamos falando em transparência, qual a garantia de que nós teremos uma campanha eleitoral no próximo ano, presidência da República, governadores estaduais, mudança de 2/3 do Senado, eleições para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, as chamadas eleições gerais? Qual a garantia de que não se repetirá o tão famoso festival de promessas e mentiras? Nenhuma. Nenhuma garantia. Até eu diria o seguinte, a perspectiva agora, com o desenvolvimento dessa chamada inteligência artificial, nós vamos ver muitas coisas na televisão, vamos ouvir muitas coisas no rádio, que serão absolutamente fruto de manipulação de dados. E nós vamos acreditar que fulano disse isso, ou que Beltrano falou aquilo. Então, nós vamos ter um processo eleitoral extremamente vulnerável em termos de veracidade das informações que chegarão até nós. As promessas, a gente sabe que o objetivo dos políticos acaba sendo o mesmo. Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma esperança de que haja uma melhoria no comportamento dos candidatos. Olha agora, o orçamento já foi aprovado com decisões para eles colocarem a mão nesse dinheiro no primeiro semestre do ano que vem. Quer dizer, não há um estudo de fluxo de caixa, não. O importante é reeleger. E aqueles que querem assumir alguma postura, provavelmente vão também saber que é uma luta desigual. Aquele que quer lutar por uma eleição, ele luta desigualmente com aquele que já está no cargo. Então eu não tenho nenhuma esperança de que o festival de promessas, como tu batizaste, seja diferente. Eu acredito que além das promessas de um festival que nós vamos ter, ainda teremos a questão das narrativas, aquilo que nós não saberemos mais em quem e em que acreditar. Você faz essa referência, eu falei em eleições
para a presidência? Você estende também esse cenário para as eleições aos governos estaduais? Estendo porque o problema é o mesmo. Não existe um problema institucional, é um problema pessoal. As pessoas não têm vergonha de prometerem algo que elas sabem que não vão cumprir. Pois hoje nós temos um presidente que, não que ele seja o único, mas ele confessou que ele mente e as pessoas acreditam. Então, se o presidente tem esse tipo de declaração, como é que dali para baixo, porque ele é o líder da nação, como é que alguém vai achar que um comportamento diferente vai ter outra? Se uma pessoa que confessa que mente, ela consegue ser eleita, é porque a população, o eleitorado, de repente, merece ter mentirosos nos cargos. E esse é o grande risco, porque os mentirosos se elegem com essas pessoas, mas eles vão ser meu governante também, e eu sou da verdade, infelizmente. Tito, você referiu o aspecto que é o mais perigoso, que mais preocupa, que é a utilização da inteligência artificial. Não é só a fake news naquele modelo primitivo, é a inteligência artificial, mecanismos que permitem a utilização de um discurso contrário àquilo que o candidato sempre pregou. Então, à noite ele aparece na televisão dizendo alguma coisa, no dia seguinte, o contrário no que vai ser difundido através dos celulares, das redes sociais. Este é um momento muito difícil, é um momento muito grave que exigirá da população que quer um país melhor um cuidado e um zelo muito grande de conferir. Por isso que, mais uma vez aqui, eu faço a propaganda de uma campanha que a ARI desenvolveu na última eleição e acredito que ajudou. Exerça o direito e o dever de duvidar da notícia que você está recebendo. Se não duvidar, é preciso saber quem é que emitiu a notícia, está registrado no cartório, tem endereço, tem diretor responsável, tem confiabilidade. Caso contrário, nós vamos mergulhar numa campanha sem perspectivas de melhora do país. Essa decisão, porque não é um espetáculo, campanha não é um espetáculo. Esses debates tradicionais não acrescentam absolutamente nada, senão que a intenção de alguns telespectadores, de alguns ouvintes de rádio, e que gostam, assim como gostam de acompanhar a corrida de Fórmula 1, vai dar uma batida, vai dar uma derrapada. Não é essa a intenção da eleição. A eleição precisa mostrar projetos viáveis e condições de executar as promessas constantes, com recursos constantes no orçamento. Senão vamos também repetir a velha história. Ganham, assumem, mas eu não sabia que a situação era tão difícil. Mas aí vai tudo lomba abaixo. Não é isso, Tito? E o pior é que um debate desses é tão inútil, porque se houvesse, digamos, a possibilidade, e há, de nós anotarmos todas as promessas, e depois os eleitos não cumprirem o fato de serem cobrados, não vai acontecer absolutamente nada. Como tu disseste, alguns terão uma desculpa, outros, ao invés de serem desmoralizados por terem prometido e não cumprido, terão muitos defensores, porque é uma questão ideológica. A verdade não interessa, interessa se ele é nosso ou é deles. Esse é o preço que se paga por essa polarização, que eu espero que um dia o país comece a compreender a importância de haver, sim, posições antagônicas, mas que não pode haver essa polarização onde a verdade é a maior vítima. Tito Vieiro, economista, advogado, contador, comentarista deste programa, fico muito grato por mais uma participação tão brilhante. Receba um grande abraço. Muito obrigado, Tito. Retribuo o abraço e transmito também a minha saudação a todos que nos acompanharam. Ok. Assim como agradeço, além do Tito, agradeço a participação do correspondente da TV Menor no exterior, o jornalista Nelson Burto. E, em especial, agradeço a todos os que nos acompanharam e nos prestigiaram, nos honraram
acompanhando o programa Resumindo. Tenham todos um bom final de dia, um grande abraço e até o próximo programa.